Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer tê-los aqui. Eu sou Jaqueline Carvalho e agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre atualidades e conhecimento. Nessas aulas nós vamos descobrir muitas coisas interessantes, visualizar, os novos acontecimentos que estão acontecendo no mundo. Então eu convido vocês para nos acompanhar em todas as nossas aulas. Então vamos lá! Bom, e como a gente está chegando à Copa do Mundo, nós vamos começar nossas aulas falando um pouquinho do país que foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2022, o Catar. Bom, creio que nos últimos próximos dias e até nos dias anteriores a gente tem ouvido falar muito sobre esse país nas reportagens, na internet, na TV, mas vamos aprender um pouquinho e descobrir aonde esse país se localiza e como é a sua cultura. Bom, esse é o símbolo, escolhido para representar a Copa desse ano e a gente vai começar a falar a localização do Catar. O Catar é um pequeno país, que se localiza aqui na região do Oriente Médio, na Ásia. Então aqui a gente tem um mapa. Então olha só, o Catar tá bem aqui, gente, bem pequenininho. Estão vendo aqui a gente tem a Arábia Saudita, Omã, os Emirados Árabes Unidos, todos países independentes. E aqui nós temos o Catar. O Catar é um emirado, é uma espécie de monarquia, certo? Que é gerida por um emir. Bom, essas são as cores da bandeira do Catar. Provavelmente nós vamos ver muito ela, durante os jogos, nas apresentações, na abertura e no encerramento da Copa do Mundo. E o que significa essa bandeira? Bom, o branco significa paz. E a parte bordô, a parte púrpura, é uma cor muito tradicional do país, que é extraída de alguns molúsculos da região, é da onde eles tiram essa tonalidade para fazer esse tom de bordô. E por causa disso, isso é uma tinta exportada pelo mundo e acabou marcando, é tão importante para o país que acabou marcando e estando aqui na sua bandeira, certo? Bom, e aí uma grande polêmica que a gente tem ouvido falar sobre o Catar, a Copa do Mundo mudou até de data. Tradicionalmente, o período do ano em que a Copa é feita, é no mês de julho, mês de junho, julho, que aqui pra gente no Brasil é inverno, mas quando a gente vai para o hemisfério norte do planeta, é verão. E aí o Catar está localizado no hemisfério norte do planeta, ou seja, os meses do fim do ano, para eles seria inverno. Então, se a Copa fosse realizada em junho e julho, como tradicionalmente acontece, no Catar seria verão. E agora, como ela foi passada para o fim do ano, eles estão vivendo lá exatamente o outono, no fim de dezembro, que é quando a Copa já vai estar terminando, eles vão estar entrando no inverno. E por que essa mudança? A gente está falando de um país extremamente quente, um país marcado por muitas regiões desérticas e por um clima semiárido a árido. Então as temperaturas diurnas no Catar, elas são extremamente elevadas, o que poderia prejudicar o desempenho dos jogadores e até mesmo a saúde, tanto dos atletas quanto dos turistas, enfim, do público em geral. Então foi escolhido, adaptou-se a essa questão e passou-se então para o período de outono, já inicinho do inverno ali no Catar. Apesar que a gente sabe, que todos os estádios e toda a estrutura construída para essa Copa tem lá refrigeração, tem a questão dos ares condicionados, justamente para tentar melhorar a qualidade, dos atletas. Porém, mesmo assim, foi necessário fazer essa adaptação. E se a gente reparar aqui, a previsão do tempo do Catar, então olha só, gente, a gente vai ter dias que, olha só, isso no outono, gente, 31, 34, 32 graus. Já quase no inverno, Olha só, a mínima 26 graus, 25 graus. Então a gente nota que são dias muito quentes. Se essa Copa fosse realizada então no período do verão no Catar, as temperaturas poderiam chegar facilmente por volta de 45 graus. É uma região desértica, Então as noites são um pouco mais frias e os dias são muito quentes. Então por isso foi necessário essa adaptação, certo? Climática mesmo. Bom, aqui é uma paisagem muito comum no Catar, que são os desertos. São esses desertos, as regiões arenosas. Esse aqui especialmente é o deserto de Doha, nessa imagem. Doha que também é a capital do Catar, então a gente vai ouvir falar muito nela nesses próximos dias. Uma cidade linda, totalmente futurista no meio do deserto. Então é comum aqui no Catar tempestades de areia, É uma região que venta bastante, onde a gente tem muitas tempestades
tempestades, e quando essas tempestades acontecem, pode ser aí com grande volume de areia. Quem mora nessas regiões já está extremamente adaptado, mas para os turistas e os atletas, você com certeza um desafio, né? Então, provavelmente a gente vai ouvir falar também sobre isso durante a Copa do Mundo, sobre essa paisagem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Acredito que os próprios atletas, né, vão jogar em um local bem diferente do habitual deles. Essa paisagem bem árida, né? Bom, gente, e aqui, esse aqui é o governante do Catar, né, que é o Tamim bin Hamad Al Thani. Ele é um emir. O título que ele tem no Catar é um emir. O emir seria para nós aqui no Brasil uma espécie de monarca, de rei, certo? O sistema do Catar, o sistema político do Catar é uma monarquia quase que absolutista, aonde o emir tem muitos poderes, né? Então o Catar, muitas vezes a gente escuta falar sobre ele como um dos países do mundo em que tem uma ditadura, né? Em que a gente tem um regime em que a democracia não é muito privilegiada. Inclusive, imagino que vocês já devem ter ouvido falar em uma grande polêmica que se tem em torno dos jogos a serem realizados no Catar é justamente casos de violação aos direitos humanos. Esses países que sofrem por ditaduras, esses países que têm governos muito rígidos, muito autoritários, nós sabemos que muitas vezes os direitos humanos acabam sendo violados, né? E o Catar, infelizmente, tem alguns casos dessas violações. Então tem pessoas não renomadas, artistas, que estão dizendo que não vão à Copa justamente porque não coadunam com a ideia que se tem de ferir os direitos humanos dentro do país. Principalmente a questão relacionada às mulheres, que a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso para a gente entender o que acontece dentro do país. Mas fato é, né? Então o Catar é um governo regido por uma monarquia, né? Governada pela família Al Thani, que está no poder há mais de 5 décadas. Esse emir, o avô, o pai, né, dele já estavam no poder antes dele ocupar essa posição, né? Então a gente tem aí um governo autoritário e provavelmente a gente vai ver essa figura aí em alguns jogos, né, entregando troféu, enfim, aparecendo na cerimônia de abertura, de encerramento, tá? E aqui, gente, o Catar, né, tem o islamismo como religião oficial e a Sharia como principal fonte da sua constituição local. E eu coloquei justamente uma imagem para a gente observar de uma mulher, né, que está sofrendo uma pena. Ela foi culpada provavelmente por algum crime, por algum ato, né, que eles consideram crime, e ela está sendo aqui penalizada. Primeira coisa, vamos entender, né, o islamismo é a religião mais seguida dentro do Oriente Médio, do mundo árabe, né, é uma religião que tem muitos adeptos, na verdade, em todo o mundo, mas no Oriente Médio ela é a principal religião que nós encontramos. E no Catar não é diferente. O Catar, por ser um país do Oriente Médio, também, né, a gente encontra o islamismo como principal religião. E o Catar, ele não é um país laico. O Brasil é um país laico, onde a gente tem religião e política completamente desvinculado, completamente separado, né? A gente é regido por uma Constituição Federal, por um sistema legal. No Catar não é assim. O Catar, a gente tem um país, gente, que ele não é laico, ele é teocrático. É um país que é baseado em leis religiosas. E muitas vezes a interpretação dessas leis religiosas, elas são muito rígidas, né? A interpretação varia de acordo de país para país, mas aqui a gente tem um exemplo aonde ela é seguida com uma forma mais radical. E quando eu coloquei aqui pra gente a Sharia é a lei radical islâmica, seria a mais radical de todas elas. Alguns governos adotam a Sharia como base das suas leis, da sua Constituição. E principalmente as mulheres são os indivíduos que mais sofrem com a imposição da Sharia. Por quê? As mulheres, elas são obrigadas a usar as vestimentas que cobrem todo o corpo, né? O corpo, os cabelos e, em alguns casos, até mesmo o rosto. E elas não podem sair na rua de outra forma. Então, possivelmente, quando a gente estiver assistindo aos jogos, a gente vai ver em muitas reportagens, e até mesmo no estádio, porque apesar de tudo elas podem frequentar os estádios, a gente vai ver essas mulheres cobertas, né, por essas vestimentas. É comum, é cultural. Mas além disso, elas só podem, por exemplo, sair do país com autorização dos seus maridos ou de algum familiar, dos pais ou irmãos. Então é uma questão muito rígida que a gente tem aqui, né?
Então vamos comentar aqui um pouquinho umas outras características sobre o Catar que também tem a ver com essa forma legal, né, com essa forma mais rigorosa. Então vamos lá, olha, 82% dos trabalhadores são estrangeiros e 15% da população apenas é legal, é local. O que acontece, gente? É comum ali no Oriente Médio receber muitos estrangeiros, principalmente para trabalhar no petróleo, que é a principal atividade econômica dos países ali. Tá? Então é muito comum, não é só no Catar, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, onde a gente tem Dubai, que é tão famoso, né? Também são formados a população é formada por muitos estrangeiros. Então é muito comum que a gente veja pelas ruas, e com certeza nós vamos ver agora durante a Copa do Mundo, estrangeiros que muitas vezes não são obrigados a usar os trajes tradicionais. Então a gente provavelmente vai ver mulheres que não são obrigadas a usar as vestes, né, tradicionais, nem cobrir os cabelos, mas que são obrigadas a seguir regras, como por exemplo, não podem beber em público, né? Uma questão que vai também mudar um pouquinho aí essa questão da Copa do Mundo. Então, 85% são estrangeiros, certo? E a maioria são homens. As mulheres são apenas 25% da população local, né? E por quê? Muitas mulheres estrangeiras não se sentem à vontade de mudar para esses países onde a legislação é muito rígida, principalmente para nós. Porque elas seriam obrigadas a andar com as vestes tradicionais, elas seriam obrigadas a ficarem subordinadas, né, à questão, à vontade dos homens, então elas optam por outros países para migrarem. E o tipo de trabalho, né, disponível no Catar é um trabalho ligado com o petróleo, que geralmente se usa mais uma mão de obra masculina. Então, por isso a gente vê o maior número de estrangeiros, homens, mudando para o Catar. Bom, 99% da população vive em cidades. Isso é porque é um país muito pequeno, é um país bem pequenininho e é um país que tem como sua principal fonte de renda o meio urbano e não o meio rural. Inclusive, eles precisam comprar comida, eles precisam importar alimentos, porque a própria natureza, as próprias questões físicas, os desertos, o clima árido, não facilita a agricultura. Então, muitas vezes, eles têm que comprar alimentos de fora. Então a zona rural ela não é muito desenvolvida. E por a gente ter um país de pequenas extensões territoriais, é comum que toda essa área seja utilizada para cidades, para zonas urbanas, para as empresas e para a mineração, certo? Então o foco do país é muito mais o urbano do que o rural. Bom, depois a gente tem uma monarquia hereditária, como a gente já conversou, né? Controla 13% das reservas de petróleo. Isso é um valor alto, gente. Quando a gente pensa que o mundo tem aí registrado pela ONU 193 países, quando você pega um país que controla 13% das reservas de petróleo, é um valor muito alto. O país que mais detém reservas de petróleo no mundo é a Venezuela. Mas aqui a gente vai ter então uma grande exportação desse petróleo, certo? Depois a gente tem aqui o PIB per capita em torno de 50.224 milhões de dólares, um PIB alto por causa do petróleo, e relações entre pessoas do mesmo sexo são ilegais, então a questão é um país que tem muita homofobia, que as questões LGBT não são bem-vindas, o álcool é restrito só em restaurantes internacionais e as leis rígidas, né, de moral. É um país que é muito preocupado com a moral e os bons costumes. E aqui a arquitetura futurista do Catar, aqui exatamente eu coloquei um estádio que a gente vai ver aí na Copa do Mundo, que foi construído especialmente para essa data, certo? Bom, gente, e aqui algumas curiosidades. Então, olha só, o Catar tem um território menor que o estado de Sergipe, possui um dos aeroportos mais luxuosos do mundo, lá tem muita pompa nas construções. A bebida alcoólica é proibida em grande parte do país por causa da questão do islamismo. Foi construída uma cidade só para sediar o final da Copa e o país possui um fuso horário de 6 horas adiantados do Brasil. Então, nós vamos assistir os jogos 6 horas, né, atrasados, enquanto lá eles vão estar adiantados. E a homossexualidade é considerada um crime no país. Então tem umas questões culturais bem diferentes aqui do Brasil, né? Mas a gente vai ficar os próximos dias conhecendo esse belo país. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer tê-los aqui e até nosso próximo encontro. Um beijo!